Ação por Israel. E bendito seja o Eterno, pois hoje temos a participação da radialista, jornalista Raquel Rachevsky Scapa. Batsheli, Shalom, Uberha, Shalom, 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 shalom de Kfar Israel. Aqui é uma alegria, um prazer, um privilégio de estar aqui com o Senhor e todas as pessoas que acompanham o seu canal. Todarabá, Todarabá. Filha, sabemos que hoje é um dia especial para os judeus em toda a face da terra. Boas novas. E eu quero aproveitar cada segundo da tua presença nesta live. Eu tenho pregado já há muitos anos, minha filha, que Israel tem uma poderosa arma, que rara será a nação que terá esta mesma e poderosa arma que Israel tem. O Eterno se tem revelado como o escudo de Israel, Adonai, o nosso escudo protetor. E tenho procurado explicar que o escudo é uma arma defensiva. E como o Eterno se revelou como o escudo de Israel, não é esta uma poderosíssima arma a favor de Israel? A palavra é tua, filha. Dá todas as informações, esta boa notícia que tens para dar. Bom, sabemos que do dia 7 de outubro de 2023, quando era a festa de Simchat Torah, ou seja, a festa que, traduzindo o nome, é a alegria da Torá, sendo uma festa muito alegre, acabou sendo um dia muito triste em Israel, quando Israel foi atacado por milhares de terroristas do Hamas, foguetes e também mísseis vindos da faixa de Gaza, incendiaram casas, incendiaram literalmente famílias inteiras e sequestraram 257 pessoas no dia. Aos poucos foram sendo feitas negociações, alguns 120, mais ou menos, reféns foram liberados em várias fases, mas ainda restavam outros, e já estamos hoje no dia 246, prestes a celebrar a festa de Shavuot, ou a festa de Pentecostes, que vai ser essa semana, na terça e na quarta-feira, e hoje, no meio do dia, fomos assim alertados pela boa notícia de que mais quatro reféns foram liberados vivos, e foi uma operação de resgate. Liberados pelas forças de Israel, na verdade, libertados. É o que eu estava falando, uma operação de resgate. Não foi negociações, não foi... E também, nesses últimos meses, o exército recuperou corpos, cadáveres de reféns, porque uma coisa é certa, sabendo quanto é importante para o povo judeu também o corpo da pessoa, o cadáver da pessoa, para que a família possa ter onde visitar o seu túmulo. É todo um ciclo da vida judaica. Então, os terroristas, quando assassinaram os judeus que sequestraram, assassinaram no dia 7 e sequestraram seus corpos. Então, o exército recuperou os corpos. Entre eles estava o corpo do brasileiro Michel Rissenbaum, que desde 7 de outubro simplesmente a família não sabia como estava. Mas, há uns meses antes também foram resgatados pelo exército 3 homens vivos, 2 deles argentinos, que têm família aqui, e hoje 4, ou seja, 3 homens e uma mulher, uma jovem. Essa jovem, Noa Argaman, quem sabe a refém mais conhecida, o caso do sequestro dela foi o mais televisado no mundo inteiro, é aquela moça que foi sequestrada na motocicleta e ela gritava em inglês, help, 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 socorro. A mãe dela, Liora, está doente com câncer terminal e ela apareceu muito nas notícias aqui e em todo mundo, dizendo que a única coisa que ela quer antes de morrer, porque ela sabe que por causa do câncer, ela sabe qual é a sua situação, é um câncer muito agressivo, ela disse, a última coisa que eu quero antes de morrer, eu quero ter a chance de ver minha filha. Então, hoje, ela foi liberta com outros 3 homens, inclusive uma observação, a Noa Argamani, que é o nome da jovem, ela foi mantida separada, sozinha, em outra casa. Não estava junto com os 3 homens que foram sequestrados, que também foram liberados hoje. Ou seja, foram 2 operações conjuntas, feitas simultaneamente na faixa de Gaza, na mesma região, na qual numa foi liberada essa jovem. Inclusive, eu coloquei no canal no YouTube, no WhatsApp de notícias, o vídeo que mostra como a colocam dentro do helicóptero do exército. Em outra operação separada, os 3 homens foram também liberados, isso também há vídeos mostrando. Agora, não foi sem sacrifício. A operação depois, que tudo terminou, foi nomeada hoje a Operação Arnon. Por que Arnon? Porque o comandante da força de elite da polícia de Israel, que liderou o resgate, ele foi morto no combate. O nome dele era Arnon Zamora. Então, em homenagem a ele, ao sacrifício que ele fez, porque foi o único morto dos soldados das forças de resgate de Israel, foi o único que morreu no combate. Mas assim, uma coisa simplesmente incrível, isso deu uma energia muito grande, uma injeção de energia, como dizemos em hebraico, ao povo aqui em Israel, que estavam realmente sem esperança. Estavam 124 reféns na faixa de Gaza. Esses 4 foram libertos hoje, restam 120 deles, sabemos que pelo menos 40 estão mortos, ou seja, é o que disseram. E a outra coisa, essa jovem, Noa Argaman, o Hamas havia dito há uns 3 meses atrás, mais ou menos, disseram, essa moça aí, nós a matamos. Mataram? Não, ela está viva. Isso é tudo parte da guerra psicológica, do terror, o que nós dizemos terrorismo psicológico, que o Hamas e a Jihad Islâmica, ou seja, a outra facção terrorista da faixa de Gaza, e que eles fazem contra as famílias, contra Israel. Agora, voltando um pouquinho atrás, há semanas que Israel, através do Qatar e do Egito e dos Estados Unidos, tem estado em conversações meio indiretas com a faixa de Gaza, com o Hamas na faixa de Gaza, negociações para libertar os reféns. Por outro lado, Israel oferece mais ajuda humanitária.
mais de 500 caminhões de ajuda humanitária por dia, retirada das forças. E tudo que Israel ofereceu, o Hamas disse não. Queremos um cessar-fogo completo. Cessar-fogo completo não vai acontecer, mas Israel já estava quase pronta para o tal do cessar-fogo completo. Só que, quando em Israel entenderam que o Hamas não quer realmente uma negociação, não está interessado em negociações, porque justo ontem eles declinaram a proposta israelense para cessar fogo em 3 fases, para libertar os palestinos que estão nas prisões de Israel, terroristas, inclusive, entre eles, o que nós dizemos terroristas com sangue nas mãos, que foram responsáveis por matar várias pessoas, e entre eles, terroristas que foram presos depois do dia 7 de outubro, por terem feito as ações do 7 de outubro. Israel já estava pronto a ceder a um tipo de declarar derrota, em nossa opinião, como o povo vê isso, mas seguia dizendo: estamos prontos a isso, mas vamos destruir o Hamas. E o Hamas não está realmente interessado em nenhuma negociação. Estavam dizendo, eles dizem que mais de 80 dos reféns estão mortos. As informações que Israel tem é de mais de 40. Não sabemos o paradeiro daquela família dos 2 bebês, a mãe, Miri, o pai e Alden, não Miri, perdão, Shiri, e os 2 bebês, Kfir e Ariel, os 2 ruivinhos, não sabemos o paradeiro deles. O Hamas tem dito que eles estão mortos, mas pode ser que não. Outra coisa, os 4 reféns que foram resgatados hoje, eles não estavam nos túneis. Eles estavam sendo mantidos no cativeiro em apartamentos, sobre o solo, na faixa de Gaza. Agora, eles estavam sendo vigiados por terroristas, estavam em casas de famílias. Um terrorista com a sua família, esposa, filhos, e eles estavam fechados, cada um, eles contaram que estavam fechados num quarto da casa da família, dentro da faixa de Gaza, não nos túneis. Então, realmente deixa muito a pensar. Todos os túneis que Israel tem destruído, será que realmente todos os outros reféns estão nos túneis? Ou estão nas casas acima do solo? Veja a destruição na faixa de Gaza. Será que a guerra não está colocando em perigo também os reféns? Porque sim, temos visto muitas mortes entre civis de Gaza, mas sabemos que os civis de Gaza nem sempre são civis não envolvidos no terrorismo. Muitos deles, como vimos agora com essas famílias guardando os nossos reféns, os nossos filhos e filhas, totalmente comprometidos com o terrorismo do Hamas e da Jihad Islâmica. Infelizmente, esses órgãos terroristas, eles não são militantes, nem lutam pelos direitos humanos. Eles violam os direitos humanos da sua própria gente ao colocar os seus civis, os envolvidos e não envolvidos, em perigo, porque os usam como escudos humanos. E eles também têm usado os reféns israelenses que estão lá. Então, lembramos, ainda há 120 pessoas para serem resgatadas. Filha, é uma situação muito difícil, na verdade, que Israel está enfrentando. E no mundo todo, bendito seja o Eterno, no mundo todo tem se levantado intercessores por Israel. O amor de Deus está derramado no coração de muitos que amam Israel, que oram ao Deus de Israel pela libertação dos reféns. E nós temos toda a certeza de fé que estas orações são ouvidas e que o exército de Israel tem recebido sabedoria da parte de Deus para agir nestes momentos. Houve a repercussão daquele que Israel enviou um míssil e atingiu os principais líderes do Hamas que estavam naquele lugar. Mas, lamentavelmente, como eles usam do seu próprio povo como escudos humanos, crianças, entre adultos, também foram vítimas. Por favor, fale alguma coisa sobre isso. Bom, o Exército, como sempre, tem na mira, entre parte dos seus objetivos, também, ou melhor dito, a inteligência do Exército de Israel tem na mira escutar os telefones, as chamadas entre os terroristas. O que aconteceu naquele dia? Sim, havia um depósito de explosivos do Hamas. Sim, o alvo era um específico que estava ali. Junto com ele haviam outros, mas também civis. Agora, eles colocaram esse depósito de explosivos, não sei, não me lembro bem se foi no centro do acampamento de tendas, acampamento de barracas de refugiados que eles mesmos trouxeram ali para a região, com famílias, sim, com crianças, com idosos, homens, mulheres, etc. E na segunda conversa, que foi interceptada pelo exército, depois da explosão, eles disseram, não, os nossos não morreram dos explosivos do inimigo. Quem é o inimigo? Israel. Os sionistas, as bombas deles não eram tão fortes, mas é por causa do depósito que estava cheio de explosivos, foi por causa disso. Agora, o dano contra Israel já foi feito no momento que explodiu e que as pessoas morreram, porque primeiro Israel explodiu e atingiu todos esses civis, matou e massacrou todos os civis. Escudos humanos. Exatamente, antes de escutarem a verdade, antes de escutarem os detalhes, os fatos, já começam atacando Israel. Agora veja só, no dia em que completou, na data de exatamente 8 meses, desde os ataques de 7 de outubro, estou falando de ontem, dia 7 de junho, a ONU, na pessoa do seu secretário Antônio Guterres, resolveu colocar Israel na lista negra, juntamente com órgãos terroristas como Al-Qaeda, mas não colocou o Hamas na mesma lista, colocaram Israel, e especificamente o exército de Israel, que sacrifica seus próprios soldados para não atingir, para minimizar as casualidades civis entre os palestinos da faixa de Gaza. E, infelizmente,
ao fazer assim, e exatamente, novamente, 8 meses desde o princípio da guerra, desde os ataques, não condenando o Hamas, não falando nada contra todas as ações, por exemplo, de abuso sexual feito contra as mulheres que foram sequestradas de qualquer idade, segundo as reféns que já foram libertas, elas disseram, não importava a idade, se era menina pequena, se era uma moça, ou nós mulheres mais velhas, eles fizeram o que queriam. Ou seja, com tudo isso, a ONU perdeu a sua relevância, não é um órgão relevante, não para nós em Israel, porque não é um órgão imparcial. Só quando convém, quando é interessante para eles. Mas em tudo que tem a ver com Israel, é um órgão totalmente antissemita, não só anti-Israel, é anti-judeus, antissemita. E às vezes escolhe datas que são tão cruciais para o povo judeu, para Israel, justo para ou condenar, ou tomar resoluções contra Israel, condenando, etc, etc. Isso é o que tem acontecido, com isso que Israel tem lidado. Filha, eu tenho feito um paralelo em relação, por exemplo, à Espanha, juntou-se à África para colocar Israel no Tribunal de Haia. Sim. Qual foi o crime que eles oferecem para condenar Israel? Bom, todas as ações, não a África, mas ao país, a África do Sul, para esclarecer. A Espanha, mas não só a Espanha, o Brasil também, o governo do Brasil, né, não o povo não do Brasil. Infelizmente não o povo, infelizmente o governo. O crime, as ações de Israel na faixa de Gaza. E, novamente, eles dizem, não nos confundam com os fatos. Para nós, os fatos são que eles acusam Israel de cometer genocídio. Genocídio. Com tudo que aconteceu, eles não condenaram o Hamas. Fizeram uma observação, que libertem os reféns. Mas em tudo o que os terroristas do Hamas fizeram contra a população civil, lembrando, desculpa aqui falar sobre coisas tão fortes, mas uma das coisas que os terroristas do Hamas fizeram naquele terrível dia de 7 de outubro, além de todo o massacre, ou de tudo, uma das coisas que ficou marcada na cabeça foi como eles colocaram um bebê num forno, numa casa. Queimaram o bebê no forno, depois queimaram toda a casa. Nem falar que queimaram toda a família. Queimaram, incendiaram. E eles vieram pronto para isso. Agora, os terroristas que foram mortos num combate, o exército e a polícia, ao vasculhar os seus corpos, encontraram nas roupas, nos bolsos dos terroristas, um manual de instruções de que tinham que fazer. Uma das coisas era a violência sexual. A outra que era, e não importava que tipo, ou seja, quem. Até se fosse homens, mulheres, crianças, jovens, não importava. Era uma das instruções. Outra instrução era incendiar as casas. Se possível, incendiar as famílias. Tudo que eles fizeram estava na lista das instruções escritas desses terroristas. Nem falar que os terroristas que foram presos vivos, nos seus interrogatórios, que foram filmados e depois divulgados, era exatamente o que eles falavam. Exatamente isso. E a outra coisa, eles, quem sabe, vão tentar dizer, nós não estávamos em controle porque estávamos drogados. Sim, eles receberam uma droga que tomaram, uma droga, um tipo de planta, eu não me lembro exatamente, que eles ou comeram ou mastigaram antes de entrarem em Israel, antes de invadirem as comunidades. Interessante, esta droga, que em alguns países está sendo liberado para o povo, não é? Só uma observação. Não era maconha, não era hashish, era uma outra coisa, tipo, ou uma pastilha, um tipo de coisa assim, mas não era essa que é cannabis, era outra coisa. Algo sintético? Algo sintético, mas mesmo assim alguns deles eram uma planta, que novamente não era cannabis, mas é uma coisa que deixou eles bastante elétricos. E mesmo assim, tentando colocar a culpa na droga e retirar a sua própria culpa, eles estão totalmente afim. Agora, outra coisa interessante. Os kibbutzim, ou seja, as comunidades agrícolas israelenses ao longo da fronteira com a faixa de Gaza, geralmente comunidades com um ideal, a ideologia socialista, ideologia de paz e de acordos de paz com os palestinos, etc, etc, etc. Ou seja, geralmente pessoas com ideais esquerdistas. Muitos deles empregavam em seus campos, em suas casas, colaboravam com os palestinos da faixa de Gaza. Outros, por exemplo, iam na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza e ajudavam alguns palestinos que precisavam de tratamento médico, os ajudavam a chegar aos hospitais em Israel, alguns de forma clandestina, outros de forma humanitária. E essas mesmas pessoas palestinas, os mesmos civis palestinos, que foram ajudados, empregados e que os israelenses dessas comunidades pensavam, tinham certeza que podiam confiar, foram eles ou que liberaram o caminho para os terroristas até as casas. Eles sabiam exatamente quem morava onde, quem tinha crianças, quem era um oficial no exército, quem era oficial na polícia. Eles sabiam exatamente aonde começar, porque foram guiados pelos palestinos que outrora foram ajudados por essas mesmas pessoas. Em outros casos, foram os próprios ajudados que foram atacados, foram os que atacaram quem antes foi seu benfeitor. Ou seja, se alguém continua me dizendo que há civis não envolvidos na faixa de Gaza, pode ser. Muito poucos. Pouquíssimos. São raros. Será que existem realmente? Olha, pelos resultados eu não creio. Quem sabe crianças. Eu me lembro, filha, alguns anos atrás,
Sabe, Raquel, eu tenho a lembrança, minha filha, que alguns anos atrás, Raquel, houve um transplante do coração de um menino judeu para um menino palestino. Eu tenho essa lembrança, não lembro em que ano. Sim, Mas, alguns anos atrás. quando eu fiz uma cirurgia de catarata, muitos anos atrás, o médico que fez esta cirurgia em mim era de descendência árabe. Eu me lembro quando criança, tínhamos amigos árabes. Não éramos inimigos. O que é que acontece lá no Oriente Médio? Aliás, em todo mundo. Nós temos um desvio de comportamento, ou é o natural, porque isso é enraizado no coração da criança, esse ódio ao judeu. E eu tenho trazido esse assunto, da onde procede esta ideia, e eu tenho feito uma comparação assim. Estes terroristas levantam a bandeira de Alá, e Israel no nome de Yahvé. Estamos falando de deuses diferentes. Não é um assunto interessante? Sim, deixa eu explicar. Antes de tudo, as crianças na Autoridade Nacional Palestina e também na faixa de Gaza, que são duas áreas diferentes, a Autoridade Nacional Palestina está situada na chamada Cisjordânia, ou seja, o nome bíblico que nós usamos é Judéia e Samaria. Na parte, se você olhar no mapa de Israel, é do lado direito entre Tel Aviv e a Jordânia, toda aquela região, que vai do Mar Morto até o Mar da Galileia. Essa é chamada Cisjordânia, Judéia e Samaria, na Bíblia. As crianças nessas duas regiões crescem escutando todos os dias, desde o jardim de infância, que o ideal, que o melhor para um muçulmano é ser shahid. O que significa shahid em árabe? Mártir. Ou seja, eles cultivam e incultam e doutrinam as crianças numa cultura de morte, de desejo de morte. Eles glorificam a morte. Num dos casos, nessa guerra, o filho de Hania, que é o líder político do Hamas, que se esconde lá em Qatar, em Doha, no Qatar, em hotéis de luxo, diga-se de passagem, o filho dele foi morto na guerra pelas forças de Israel. Em vez de chorar a morte do filho, ele disse que o filho dele é mártir, ele morreu, ele é glorificado porque morreu defendendo a causa palestina. Ele não morreu defendendo a causa palestina, sim tentando defender o dinheiro que eles pegaram da população civil na faixa de Gaza. Mas é assim que eles são educados. Agora, alguns palestinos que fugiram da faixa de Gaza já há muito tempo, inclusive um caso muito interessante, que é um rapaz que hoje se converteu ao judaísmo já há alguns anos, ele tem falado desde que começou a guerra, ele fugiu da faixa de Gaza quando tinha 12 anos. Ele disse que ele não conseguia aceitar o fato de que diziam para ele que ele tinha que odiar e matar os judeus. Ele não queria aquilo. Ele não entende por que ele se sentia diferente, mas ele fugiu da faixa de Gaza aos 12 anos, deixando a família para trás, veio para Israel. Aqui ele foi criado por família de judeus, ele cresceu, eventualmente se converteu ao judaísmo e tem sido assim, a boca no trombone para falar de como as crianças na faixa de Gaza crescem. Então isso é uma coisa que aqui já sabemos. Os livros escolares na Jordânia, no Egito, Jordânia, que são países que têm relações diplomáticas com Israel, sim, mas também ali e em outros locais, e na Judéia e Samaria, ou seja, na Autoridade Palestina e também na faixa de Gaza, os livros escolares falam que é isso que eles têm que fazer: odiar, odiar, odiar e, quando possível, fazer tudo para matar. Até os escoteiros que são para ser um movimento juvenil de paz, é o que o movimento dos escoteiros é um movimento mundial, uma das suas regras, das suas normas é criar eventos, criar condições para a paz entre as nações. Eu sei disso porque o diretor, o presidente dos escoteiros em Israel é o meu chefe. Então eu sei exatamente quais são os ideais dos escoteiros, mundialmente falando. Mas os escoteiros da faixa de Gaza, não. Eles querem criar condições para ódio, massacre, morte, assassinato. E nem falar que isso vai contra. Mas o mundo não quer exatamente ver. Isso é o que acontece no Oriente Médio. Sim, existem pessoas no Oriente Médio, inclusive o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ou nos Emirados Árabes, em Bahrein, e Emirados Árabes que estão nos acordos de Abraão, ou seja, tem acordos de paz com Israel. A Arábia Saudita, quem sabe, é caminho, mas eles mesmos já veem qual é a diferença e quem é o quê. Então esperamos que se concretize ali e que realmente coloque pressão sobre os palestinos em geral, não só na faixa de Gaza, mas também na Autoridade Nacional Palestina, para que eles parem com essa violência. A melhor coisa a fazer é realmente destituir o Hamas do poder na faixa de Gaza. Mas quem tomará o poder? Quem tomará o poder na faixa de Gaza? A Autoridade Nacional Palestina? Não cremos neles. Como se cumprirá a favor destes países árabes a expressão da Torá: feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Como se cumprirá? Temos profecias bíblicas a respeito do Egito, porque o Egito foi um berço do povo judeu. Ali se criou a nação. Nem todo o período de escravidão em que Israel esteve no Egito, os 430 anos, nem todo este período foi escravidão. Eu enxergo, Raquel, que o Eterno protegeu a família de Abraão, Isaac e Jacob, num lugar seguro, Gozen, lá no fundão do Egito. E o Eterno decretou para Israel que fosse agradecido o Egito, porque lá foi protegido. Há profecias que no futuro o Egito será abençoado. E
A bênção que o Eterno decretou para todos os que amam Israel é: abençoarei aqueles que te amam. E o amor não é uma mera palavra, o amor é uma ação. Podes falar alguma coisa sobre isso, Raquel? Sim, é interessante notar, o versículo diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E também, mais adiante em Salmos, prosperarão. Eu já vou falar dessa parte do versículo, aqueles que te amam. Salmo 122, verso 6. Nesse versículo, em hebraico, não é exatamente prosperarão. Terão, shavá. Shavá é uma palavra que tem a ver com calma, com paz, tranquilidade. Ou seja, aqueles que amam Israel terão tranquilidade. Não exatamente. Ishlayu, ou seja, Ishlayu terão shavá. Terão esse tipo de paz, tranquilidade, calma. Nessa palavrinha tem muitos significados que saem dali, dessas letrinhas ali no hebraico. Mas isso é no Salmo 122. Voltando à promessa, abençoarei os que te abençoarem. Olha, provavelmente não significa que terão um acordo de paz com Israel. Temos visto, por exemplo, países que as pessoas, o povo abençoa Israel e começa um tipo de... eu não sei se posso dizer isso, classificar como avivamento. Eu não quero dizer reavivamento, porque não é possível reavivar algo que outrora foi vivo e depois morreu. Não, é avivamento, é realmente trazer à vida algo que estava morto, ponto final. O que temos visto é, por exemplo, no Irã. Não temos acordo de paz com o Irã. Pelo contrário, o governo do Irã quer a destruição de Israel. Mas o povo do Irã, o que nós temos visto ali, através de testemunhos meio, como é que nós dizemos aqui, que chegam aos nossos ouvidos em caminhos não caminhos, nós sabemos que a comunidade daqueles que amam Israel, sejam ou estudantes seculares, ou cristãos, ou até mesmo muçulmanos mais moderados e com um pouquinho mais de entendimento. Até eles seriam acusados de entendimento moderno demais, até o ponto de colaboração com o inimigo sionista. Se eles fossem pegos, seriam mortos imediatamente. Mas essas pessoas têm mostrado, o povo no Irã, tem mostrado empatia por Israel. Agora, nós temos visto o quê? Por um lado, existe embargo, sanções contra o Irã, mas não existe fome no Irã. Porque dentro do Irã, vemos pessoas, o povo, que tem abençoado Israel, mesmo sem conhecer o Deus de Israel. Mas eles têm abençoado Israel simplesmente pelo simples fato de se declararem contra o seu governo. Então ali não existe fome, como era de se esperar, porque é um país que está lutando contra Israel e poderia ser amaldiçoado. Mas por causa dessas pessoas que têm abençoado Israel, elas têm sido abençoadas. E não há fome. Já na Síria, em outros países, que não é só o governo que tem mostrado ódio contra Israel, nós vemos um estado de calamidade que não é divulgado no mundo. Todos pensam que a Síria é um país muito rico. Não é bem assim. E o mesmo vemos em países da África, que são considerados países muçulmanos, mas ali já é realmente por causa de ignorância, que as pessoas não têm acesso à informação. Ao não ter acesso à informação, as pessoas aceitam o que o governo lhes dá de comer em termos de informações. Então, é claro, se o governo que dá a comida também dá a informação dizendo que você tem que odiar o povo judeu, até o ponto de, por exemplo, sequestrar judeus que vão lá para ajudar, é claro que vemos na África, em alguns países da África, o que nós vemos. Por outro lado, existem aqueles países da África, que sabemos que o país em geral é pobre, mas existem as ilhas de luz, os pequenos pontos, onde sabemos que as pessoas têm entendimento, aquele entendimento como criança. Está escrito na Bíblia, vamos amar Israel, vamos amar Israel. Tem informações diferentes que o governo dá, não importa, Deus mandou amar Israel, nós vamos amar Israel. Nesses países que a influência muçulmana não é tão forte, então já vemos a diferença que o povo, as pessoas, e não os governos, não os países em geral, são abençoados porque abençoam Israel. São abençoados, por exemplo, com tecnologia israelense, com voluntários de Israel que vão lá e fundam escolas, hospitais, entre outras coisas. Inclusive, toda a parte de água potável. É simplesmente incrível ver o que muitos deles podem fazer com relação a isso. Na Uganda, a Uganda tem uma história complicada, mas por outro lado, tem partes ali na Uganda que têm sido muito abençoadas por terem abençoado Israel e deixarem Israel trazer a bênção para eles de volta. Falando em Uganda, não é a terra da rainha de Sabá? Não, é a Etiópia que é a terra da rainha de Sabá. Etiópia. Mas, filha, essa questão do povo amar Israel, Raquel, amada filha, eu louvo a Deus pelo teu viver em Israel. Quando você era pequenina, eu te consagrei para que fosse uma luz em Israel. E mesmo assim, eu não imaginava que tu irias para Israel. Os desígnios de Deus. Tu estás em Israel pela mão de Deus, para seres uma grande luz em Israel. E tu estás sendo isso. Hoje eu, com 87 anos, Raquel, tenho uma satisfação imensa na minha alma, porque tu estás sendo esta luz em Israel. Fostes consagrada para Adonai, para que fosse o que tu estás sendo. Trazendo luz, trazendo conhecimento. Aqui no Brasil acontece isso que tu falastes. O povo ama Israel. Eu comecei esse trabalho há muitos anos, em 1964, mais ou menos, eu comecei esse trabalho de ensinar o amor pelo povo judeu. E hoje,
olhando para trás nesta jornada de tantos anos, são 65 anos que eu tenho feito esse trabalho, percebo com alegria que o nome de Israel, a bandeira de Israel tremula em solo brasileiro. E eu me alegro porque eu tenho participação nisso. Ah, como desejo que a bênção do Eterno alcance famílias, cumprindo-se a terceira frase de Gênesis 12:3. A primeira é: abençoarei os que te abençoarem. A segunda frase: amaldiçoarei, uma advertência, aqueles que te amaldiçoarem. E a terceira frase é: em ti, Abraão, na tua descendência, e ao povo judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra. E o nosso tempo vai passando, filho, e temos a oração por Israel. Se quiseres continuar, nós temos a oração pelo Rio Grande do Sul, meu estado, eu nasci na cidade de Tupanciretã, interior do Rio Grande do Sul, perto de Júlio de Castilhos e Cruz Alta, entre uma e outra. E o Rio Grande do Sul foi avassalado por enchentes, entre aspas. Né? Das 497 cidades do estado do Rio Grande do Sul, 467 estão debaixo d'água. As águas estão baixando, mas o povo gaúcho perdeu tudo. E eu tenho ensinado que o nada é matéria-prima para Deus trabalhar. E contamos com a oração do povo, que se chama pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, para orarem também pelo Rio Grande do Sul. Mas agora, filha, a oração por Israel é contigo. Ok, antes de tudo, quero dizer que nós aqui temos acompanhado as notícias do Rio Grande do Sul e orado também pelo Rio Grande do Sul. Inclusive, muitos querem saber o que fazer para ajudar. Eu sei que Israel enviou máquinas para transformar para água potável. Eu sei que foi anunciado pelo embaixador de Israel enquanto ele estava aí. Eu não sei como está a situação agora, mas temos acompanhado e, bom, o que a gente puder fazer daqui, faremos. Eu vou encerrar a minha participação com essa oração. Abba, Senhor Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live, depois os que vão assistir a gravação. Te agradeço por todo o apoio a Israel e também pelo teu apoio, Senhor, para Israel, porque somos o escudo, aquele escudo de ferro que Israel tem. O escudo de ferro não são as bombas, e sim as tuas mãos sobre Israel. E pedimos, Adonai, a tua proteção, também e principalmente sobre os reféns que ainda estão na faixa de Gaza. São 120, não sabemos realmente quantos deles ainda estão vivos, mas para aqueles que estão certamente vivos, a tua proteção. Te rogamos que eles também sejam libertos o quanto antes. O tempo está se esgotando e eles precisam ser trazidos de volta às suas casas, às suas famílias. Pedimos a tua intervenção milagrosa, como aconteceu hoje com esses 4 que foram libertos hoje, neste sábado, pouco antes da festa de Pentecostes. Simplesmente milagre, a tua mão, tua vontade seja feita. Amém. Amém. Glória a Deus. Raquel, continue sendo esta luz. Brilhe o rosto do Senhor sobre a tua vida, sobre o meu netinho, né? Teu filhinho querido, que ele permaneça sendo essa luz que ele já está sendo. É o Lucas, né? Que eu amo meu neto, amo todos meus netos. Hoje descobri que também sou bisa. O Paulo já é avô, meu filho Paulo já é avô. E que Deus te ilumine. Toda Arabá. Raquel, minha filha querida. Raquel significa ovelha. E tu és uma ovelha do Senhor, o Deus de Israel. Que o Eterno seja contigo. Um beijo, filha. Te amo, viu? Anel, Baruch Hashem. Hashem Adonai. Aleluia. Amém. Bye, bye.